E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá. Mais um vídeo, né? Vou falar sobre finanças pessoais. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos anteriores, que vocês estejam curtindo. E, enfim, está sendo um trabalho muito gostoso de fazer, é algo que eu gosto demais de fazer, mexer com finanças pessoais. Eu gosto de mexer demais com essa parte de reestruturação, né? E basicamente é isso que a gente faz mesmo. Quando a gente projetou esse curso, foi algo para poder abençoar a sua vida, fazer com que você entenda um pouco mais sobre as suas finanças, você desenvolva ferramentas para poder entender um pouco mais de como funciona esse universo financeiro. A grande maioria das pessoas, elas nunca tiveram nenhuma aula de finanças mesmo. Os pais não passaram. Desde quando surgiu a primeira escola no Brasil, o que foi ensinado para o Brasil foi que você tem que ser um assalariado, que você tem que ser uma pessoa que simplesmente produza para a sociedade, só que não te ensinaram a prosperar, não te ensinaram a crescer, não te ensinaram a se desenvolver a sua vida da melhor forma. E esse ensino, muitas das vezes também, os pais não tinham, os avós não tinham. Então você vem de uma corrente de pessoas que nunca tiveram realmente o gosto de uma prosperidade mesmo, o gosto de ter suas finanças equilibradas. Eu conheço vários e vários colegas, amigos mesmo, que por mais que eles ganhem um alto salário, atingiu um padrão financeiro em relação a salário muito alto, médicos, engenheiros, né, que ganham 40, 50, 100 mil reais por mês, ainda vivem endividados, vivem no meio das dívidas, vivem passando aperto, o salário não dá, reclama, quase morre de tanto trabalhar e não consegue desenvolver nada. Ou seja, foi ensinado tudo na escola, foi ensinado tudo para poder você ter uma posição boa na sociedade em relação a essa parte financeira, eu falo, mas não ensinou você a administrar. Então não adianta nada você saber uma porção de coisas e não saber o básico, que é a administração do que você tem. Você conhece aquela velhinha que tem às vezes um salário mínimo, ganha um salário mínimo, quando você pergunta para ela, ela tem lá 10 mil, 20 mil reais lá para emprestar. Eu conheço várias assim, aquela pessoa que, por mais que ganhe pouco também, ela tem também uma renda lá e conseguiu desenvolver um recurso e consegue fazer bons negócios com isso. O que eu vou tentar te passar, por que eu vou tentar te passar? Porque isso aqui, por mais que não seja uma matemática exata, porque não é uma matemática exata, eu tenho que pegar o que você tem e fazer realmente um trabalho. Mas essas ferramentas aqui são básicas se você desenvolver um trabalho excelente, se você quiser, em relação às suas finanças. Muitas pessoas já saíram das dívidas utilizando essas ferramentas, muitas pessoas mesmo. Muitas pessoas recuperaram empresas utilizando essas ferramentas. Muitas pessoas passaram a ter um caixa, começaram a prosperar utilizando essas ferramentas. Porque na verdade é algo muito básico. Agora, se você quer mergulhar de uma forma mais aprimorada, mais detalhada, você precisa cada dia mais buscar novas fontes de conhecimento. Esse canal aqui vai ser uma dessas fontes de conhecimento. A gente quer findar o piso da parte de finanças pessoais e depois passar para um outro piso que seria algo mais elaborado em relação a investimentos. A gente vai chegar lá. Eu vou falar sobre investimentos, eu vou falar sobre vários tipos de investimentos, na verdade. Não só, não é um investimento, é vários tipos de investimento e a gente vai crescer junto aqui, tá certo? E eu não tenho intenção de vender curso para você, não é minha intenção de forma alguma. Eu quero que você seja abençoado, porque eu creio que algumas pessoas nasceram com dom para poder cantar, tocar, pregar no reino de Deus lá assim, nas suas comunidades, atrair pessoas. Eu tenho uma missão comigo, que é fazer com que você prospere, e se você prosperar e entender isso, que isso é algo de Deus, que vai ser falado o tempo todo, se você não quer ouvir a palavra de Deus aqui, também, não, eu falo para você, pode deixar esse canal, deixa esse canal mesmo, porque a gente aqui, tudo que a gente fala é pautado em Deus, e a gente quer fazer cada dia mais e lutar mais, poder estar mais próximo do que ele diz pra gente, do que as promessas deles para nós. E uma das promessas é a prosperidade. Então, se eu ensinar você a ser próspero, se eu ensinar você a administrar o que você tem, automaticamente você vai conseguir abençoar mais
o reino, abençoar mais pessoas. E a missão que Deus deixou aqui, que seria ide por todo mundo e pregar o evangelho, que a missão, que a verdadeira igreja nossa, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, vai ser atingido, né? Vai ser alcançado, pelo que a gente está fazendo aqui. Então eu acho esse trabalho tão importante como o trabalho, às vezes, de pegar uma Bíblia e de ensinar o evangelho, pegar uma Bíblia e de ensinar relacionamento, que também é extremamente importante. Na Bíblia, uma das coisas que mais fala, depois de dinheiro, que fala, a próxima palavra que mais fala, depois de amor, perdão, a próxima palavra que mais se fala na Bíblia é sobre dinheiro. Administrar os seus bens, administrar o que você tem, para você ter paz, para você ter como abençoar outras pessoas. Amém? Vamos continuar para a gente não ficar muito longo esse vídeo. A ideia não é essa. Esse vídeo a gente quer fazer o quê? Tirar algumas, esclarecer algumas dúvidas que teve, que eu falei assim, eu vou fazer um próximo vídeo esclarecendo dúvidas, entendeu? Isso aqui é tema para muito prazo. Então a gente vai fazer de uma forma mais rasa e eu vou colocar isso, eu vou aprimorando isso também dentro das próximas palavras, para ficar mais interessante para você, tá certo? Uma das perguntas que veio aqui, que veio para o nosso canal, que veio até pelo Telegram não, pelo Instagram, foi: se eu retirar 10% do que eu ganho, vou ter dívidas, daí vai ficar pior. Na verdade, quando eu peço você separar 10% do que você ganha para formar o seu primeiro R$1.000, que é a sua primeira reserva de emergência, essa reserva de emergência, pessoal, eu falo para você de cara, não precisa se preocupar, que vai faltar dinheiro, que não vai faltar dinheiro. Quando você tirar os 10% dos seus rendimentos para poder formar essa reserva de dinheiro, o que aconteceu aqui? ET colocou aqui assim: se faltar dinheiro para água, para luz, eu vou ficar mais endividado. Não vai faltar, sabe por quê? Porque você vai dar um jeito. É incrível quando você é colocado sob pressão, você consegue trabalhar de uma forma melhor. A sua cabeça, ela começa a buscar uma saída, poder fazer com que aquilo lá seja pago. Então você vai começar a achar uma economia onde você pensava que não tinha, para poder suprir. E esse primeiro R$1.000 que você vai formar vai ser uma vitória para você. Lembrando que tem pessoas que falam assim: não, mas R$1.000 eu junto um tapa só. Então você coloca uma meta maior, uma meta que seja desafiadora para você, de você juntar no seu primeiro caixa. Porque se você, por exemplo, tem um salário de 7, 8 mil, 10 mil reais por mês, você não vai pensar em juntar R$1.000, né, ali. Você tenta juntar pelo menos 50%, 60% do seu salário para ser aquela reserva de emergência. Vai gastar com o quê? Acabou a água, tem que pagar água, energia, tira da reserva de emergência? Não tira, né? Uma das coisas que você vai perceber que, para quem falando sobre R$1.000, quando você conseguir juntar o seu primeiro R$1.000, vai ser tão gostoso, que a primeira coisa que você vai ter vontade de comprar uma televisão. Comprar qualquer outra coisa para gastar os R$1.000, mas você não vai gastar, porque é uma reserva de emergência. É para comprar o quê? Um remédio, um exemplo. É para comprar o quê? Você bateu o carro, bateu uma moto, que seja em algum lugar, né? Você estragou alguma coisa sua lá, assim, seu carro, e você precisa ir para o trabalho, aquilo é fundamental, aquilo lá para você é emergência. Então você gasta e logo depois continua o ciclo para poder recuperar aqueles R$1.000. Tá? Então não precisa se preocupar com isso, não vai faltar. Eu te garanto que não vai faltar. Pode fazer que não vai faltar. A sua cabeça vai dar um tilt assim, vai falar assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer uns 10 brigadeiros que eu vou vender, vou pagar essa água, vou pagar essa energia. Você vai dar um jeito. Não se preocupe que você vai dar um jeito. A sua mente vai dar um jeito. E esse forçar, ele é interessante. Ele precisa ser feito. Olha, pessoal, crescer dói. Aprenda isso. Toda vez que você sai da zona de conforto, dói, te machuca. A criança não quer sair da barriga da mãe, porque lá dói. A criança não quer crescer, mas ela cresce automaticamente, porque aquilo lá dói. Meu filho tem um filho de 6 anos, às vezes está com dor nas pernas. Por quê? Porque está crescendo. Aquilo lá crescer dói. E quando você fazer uma comparação para a vida adulta, da mesma forma, crescer também dói. Só que quando criança você não tem opção, você vai crescer. Na vida adulta você cresce se você quiser, entendeu? Você cresce se você quiser. E aí, vamos lá, vamos continuando aqui. Próxima pergunta. Por que não comprar uma casa? Por que é melhor pagar aluguel? Vamos lá. Nossa, acho que esse vídeo da casa tem que ser um vídeo só um vídeo. E eu vou falar para você, dá para falar mais de 1 hora sobre a casa.
bem mais de hora sobre a casa. Por que não comprar uma casa? Eu comprei uma casa. Eu fui um otáriozão que comprou uma casa. Bobão que comprou uma casa. Eu tenho uma casa que eu financiei. Comprei uma casa financiada ainda, pra você ter ideia. É para ser mais bobo ainda. Né? Até mesmo eu comprei essa casa na época assim porque a minha esposa queria demais uma casa. Ela tinha esse desejo de uma casa e é muito gostoso a gente ter a casa da gente, né? Mas é o pior investimento que tem. Eu vou explicar por quê. Eu nem coloquei o nome de quem perguntou aqui, mas eu vou perguntar por que casa é um péssimo investimento. Imóvel, gente, não valoriza. Uma das grandes coisas que as pessoas falam assim, eu vou comprar um imóvel porque o imóvel valoriza. Não valoriza. Não valoriza. Eu vou comprar um lote que o lote valoriza. Não valoriza. Lote não valoriza. Casa não valoriza. Carro, então, meu Deus do céu, misericórdia, só deprecia, né? Esses outros talvez não deprecia tanto, tão rápido, mas também não valoriza. Por que não valoriza, Jefferson? Porque às vezes, por exemplo, você comprou um imóvel, ou você compra algo baseado na especulação, que é diferente, mas não é um investimento, né? Algo que você quer ficar 10 anos para poder desenvolver. Você comprou aquilo lá porque foi uma oportunidade e você vai vender em seguida, porque você vai vender 50% mais caro, 30% mais caro. Você vai multiplicar seu dinheiro de uma forma muito rápida. Aí eu concordo que casa é legal, né? Agora, se você vai comprar a casa para você, para você morar, é prejuízo. Um exemplo. Uma casa que você compra aí, ó, por 300 mil reais. 300 mil reais. Vamos lá, vamos pensar em 300 mil reais. Essa casa de 300 mil reais, hoje eu consigo, o máximo que você vai conseguir um aluguel na casa dessa aí, ó, se você fosse alugar uma casa dessa, 500, 600 reais, 700 reais uma casa dessas 300 mil. Vamos colocar melhor, uma casa de 1 milhão. Hoje uma casa de 1 milhão de reais, eu tenho vários exemplos aqui na cidade, você vai ter na sua também, uma casa de 1 milhão de reais, a pessoa alugando ela por R$ 1.000, R$ 1.500, vamos colocar muito assim, R$ 2.000, você consegue tranquilamente uma casa no valor de 1 milhão de reais. Aí você fala, não, mas tem uma casa que lá nas Cucuías, lá nas Cucuías você não acha pessoa para alugar tão fácil. Se você pega um lugar melhor localizado, ela custa R$ 1 milhão, sei lá, vai conseguir dar seus R$ 2.000. R$ 2.000, pessoal, se você conseguir aplicar esse dinheiro, você vai ter um rendimento muito, 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 muito maior do que R$ 2.000. Vamos colocar, se você colocou a 1%, você vai ter R$ 10.000. Você vai conseguir pagar um aluguel de R$ 2.000, ainda vai sobrar R$ 8.000. Gerson, mas é a valorização? Que valorização? Essa valorização não existe. Um exemplo, vou falar para você. Por que não existe? Quando você comprou uma casa de 10 anos atrás, vamos pôr 10 anos atrás, a Coca-Cola às vezes custava R$ 1, R$ 1 mais um pouquinho, R$ 1, vamos colocar R$ 1 para ficar mais fácil. Hoje quanto custa uma Coca-Cola? 6, né? R$ 6. O seu imóvel aumentou 6 vezes? Não. Eu comprava um detergente há um tempo atrás por 40 centavos. Hoje um detergente, lá uns 50, R$ 2. Ele aumentou, vamos colocar aí 5 vezes. A sua casa aumentou 5 vezes? Também não. Nada que você faz aumentou tanto. Que você tem hoje aumentou tanto o valor venal. Então, na verdade, o que aconteceu não foi a sua casa ter valorizado, foi o dinheiro ter desvalorizado. O dinheiro desvalorizou. Antigamente o salário mínimo era R$ 150, hoje o salário mínimo é 1.050. Quantas vezes aumentou o salário mínimo? Várias vezes. A sua casa aumentou 10 vezes o valor? Não, vamos lá, 10 não. 7 vezes, 8 vezes o valor? Não aumentou. Então, ou seja, se eu tivesse alocado isso numa forma de rendimento melhor, e isso quando eu falo rendimento, eu não falo da poupança, que aquilo lá nem rendimento não é, aquilo lá, na verdade, é a pior forma de você colocar um dinheiro para render a poupança, porque a poupança vai te roubar o dinheiro, vai te tirar o dinheiro, entendeu? Ela não vai colocar dinheiro no seu bolso, vai tirar dinheiro do seu bolso, que ela não consegue nem corrigir, né, a queda do valor, né? Ela não consegue nem fazer isso. Então, ou seja, a poupança é a pior fonte de renda. Você vai aprender também a mexer aqui no canal com investimento, que a ideia nossa é que você aprenda a mexer com fundos imobiliários, ações você vai aprender a mexer também e tudo mais, tá certo? Então, a casa e essa questão de aluguel, a gente vai voltar para frente nos próximos vídeos falando, você vai entender a matemática de tudo. Mas entenda, faça essa conta. Quanto você recebia, quanto você tinha, quanto você pagava em cada item da sua sobrevivência e quanto você paga hoje.
e ver se realmente foi a casa que aumentou, o lote que valorizou, ou foi, né, no caso aqui, a casa, no caso, foi o dinheiro que perdeu o valor, tá? Tem pessoas, por exemplo, assim, que falam assim, Jefferson, mas eu comprei um lote em tal lugar e montou um shopping na frente, lá assim, meu lote valeu 100 vezes mais. Tudo bem, existem essas possibilidades. Mas essas possibilidades não são regra. Essas possibilidades não são regra. Elas são o quê? Exceções. É exceção isso acontecer. Entendeu? E você não pode viver baseado na exceção. O que você tem que aprender, basicamente, pessoal, é isso aqui, ó. Você tem que aprender a trabalhar com receitas, despesas, dívidas, administrar dívidas para poder não ter dívidas. Você vai ter os seus resultados, aumentar seus bens. A gente vai falar depois sobre lá embaixo a abastança, né? A gente vai falar sobre equilíbrio. E aqui nessa aba investimentos aqui, aí sim você vai ver as coisas multiplicarem. Aí você vai ver as coisas multiplicarem. Entendeu? Então assim, um dia, eu conversando com o senhor, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele me sentou comigo e falou assim, essa casa sua tal é um péssimo investimento. Eu sabia que mas não é tanto assim. Aí ele pegou e sentou comigo e a gente foi rabiscar. Se eu tivesse alugado uma casa, na mesma época, alugado uma casa, com o mesmo padrão, e eu ainda teria liberdade geográfica. Por exemplo, o meu escritório fica do outro lado da cidade, eu poderia morar bem próximo do meu escritório e ali diminuir a questão do combustível. Por exemplo, eu poderia morar no mesmo prédio onde meu escritório estava, e eu ia diminuir a internet, eu poderia diminuir uma série de coisas hoje. E eu não tenho essa possibilidade mais, porque a minha residência aqui, o lugar onde eu estou, ele é 100% residencial. Não dá para poder colocar comércio aqui, não fica legal para você colocar um comércio aqui, entendeu? Então, se eu tivesse colocado meu escritório lá no centro, eu poderia morar lá no centro, às vezes no mesmo prédio, e aí eu não teria que pagar a mesma eu poderia pagar a mesma internet, a mesma água, eu enxutaria mais ainda as minhas despesas, né? E aí hoje eu estou preso ao financiamento. Por exemplo, tudo que eu fazer, eu estou preso no financiamento hoje e não tenho essa liberdade. Já a questão do aluguel, eu posso, não gostei dessa casa, esse bairro não é legal. Se muda um vizinho para mim aqui, por exemplo, hoje, aqui tem algumas casas de aluguel aqui em volta da minha casa. Se muda um péssimo vizinho, ou então um vizinho vai e compra uma casa dessa aqui, ele é terrível. E aí, o que eu faço? Não faço, na verdade. Eu vou ter que arrumar um jeito de vender essa casa, dar um jeito. E vou passar por um grande sabor. Então, por enquanto, fico com essa palavra. O aluguel, ele é melhor do que, em tese, do que a compra. Aí tem uma próxima pergunta que eu até coloquei aqui junto, que eu achei interessante. Ele colocou assim, foi uma pergunta, foi uma informação. Mas eu pago minha casa, uma casa da minha casa, minha vida, e ele teve aqueles benefícios, né? E o valor que eu pago é menor do que eu pagava de aluguel. Nesse caso, único caso. Nesse caso, se você pagar uma parcela menor, não, aí sim, é um investimento para você. Em tese. Mas, por exemplo, você fica ainda refém de uma série de coisas ainda que a liberdade geográfica, esse caso, precisar mudar. Mas mesmo assim, nesse caso aqui, eu aconselho você sim, comprar uma casa, sim. Dá para você comprar uma casa e fazer um planejamento para você poder abatendo, né? Porque uma outra coisa que eu falei aqui bastante, que foi o quê? Não quita a sua casa, não compensa. Tem outras formas de investimento que você vai pegar esse dinheiro, vai estar aplicando ele, vai estar pagando o juros da casa, vai estar sobrando. É bem mais interessante você investir o dinheiro, já que você fez a cagada mesmo, é mais interessante você investir o dinheiro do que quitar a casa. Então, quitar uma casa não é uma opção boa. Pelo contrário, é uma opção péssima, você está rasgando dinheiro também. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês várias formas de fazer negócio aqui que justificam o que eu estou falando em relação à casa. Essa próxima pergunta aqui eu acho que vai ficar muito extenso o vídeo. E eu não quero que o vídeo fique tão grande. É só para tirar perguntas mesmo, vamos fazer vídeos menores. Tá bom? Vamos ter outra bateria de dúvidas aqui. Vamos tirando as dúvidas de acordo com que elas forem aparecendo, mas em vídeos menores. Tá certo? Não sei se você está gostando dessa formatação que eu estou fazendo, de explicação. Tá? Eu peço a você que inscreva no canal. Inscreva nesse canal
compartilha ele, dá um joinha pra gente lá, pra poder fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Porque quando você dá um joinha, é como se fosse uma estrada aqui, ó. Quando você dá um joinha lá, assim, você destaca aquele vídeo lá, assim, quem tá passando às vezes lá, que precisa ouvir uma série de conhecimentos, uma série de informações que são bênção na vida dela, vai poder estar ouvindo, porque esse vídeo vai chegar para ela. Então você precisa compartilhar. Eu não preciso do compartilhamento, mas às vezes outra pessoa precisa desse compartilhamento para poder fazer com que ela também entenda e cresça. Como assim? Eu não preciso do joinha, perdão. Eu não preciso do gostei. Eu não tenho essas vaidades. Mas o algoritmo do YouTube é esse. O que você compartilhasse, você se inscrevesse nesse canal e também curtisse esse canal. Tá certo? Um forte abraço e a gente vai estar conversando nos próximos vídeos. Um abraço, até mais, tchau!